Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que a gente não faz isso porque é bonito, não, é porque é obrigação. Nós temos uma lei 10.639 que nos obriga, né, nós profissionais da educação e instituições de educação, a desenvolver a educação para as relações étnico-raciais, para trabalhar com esses temas, porque no Brasil nós não temos uma relação de igualdade. As pessoas negras não são iguais às pessoas brancas no nosso país. Vocês sabem disso. Por causa que existe uma coisa chamada racismo, que acaba diferenciando as pessoas. Então, nós temos o artigo 5º da Constituição que fala que todos nós somos iguais. Mas vocês acham que todos nós somos iguais? O que vocês pensam sobre isso? Né? Então, olha só. O racismo é terrível. E o racismo também, a expressão racista, às vezes, ela não precisa ser materializada num ato brusco. Às vezes tem um racismo brusco, mas às vezes ele é um racismo dissimulado. Quando você entra numa loja e o segurança fica de ciquinho. Quando você entra numa loja, toda vez que você vai sair da loja, aquele detector de alguma coisa apita, né? Que na verdade a gente sabe que alguém apita aquilo lá, né? Nem sempre é uma coisa assim que ocorre pela detecção da máquina. E aí te pedem para revistar a bolsa. Vocês sabiam que vocês não são obrigados, ninguém, a deixar revistar a bolsa? Só se for a polícia, né? E aí tem que ter uma fundamentação. Não é de qualquer jeito. Na loja você não é obrigado, não. Você pode inclusive chamar a polícia. Não, eu vou chamar a polícia porque você está querendo revistar minha bolsa. Você não é obrigado a deixar. Por que que quando a gente vê um Deus negro segurando um tridente, a gente associa o diabo? Por que que a gente não associa o Poseidon ao diabo e o Thor ao diabo? Agora, quando a gente vê um Deus negro segurando um tridente, a gente fala que é o diabo. Por causa do garfo, mas o Poseidon tem um garfo também, de 3 pontas, né? E às vezes a pessoa não vê maldade nenhuma nisso. Mas quando vê uma pessoa negra segurando o tridente, ela fala que é o diabo. Tem gente que até fala o nome do pai, né? Isso é preconceito, gente. Isso é um preconceito e é um racismo religioso. Por quê? Porque é uma religião como qualquer outra que nós devemos respeitar. É tão bom quando a gente tem liberdade para ser o que a gente quer, né? Agora, vocês sabiam que o cristianismo no início foi perseguido? Vocês sabem disso, né? E agora o cristianismo está perseguindo as outras religiões, por quê? Se ele já foi perseguido. Não faz sentido. E por que perseguem uma religião negra? Porque ninguém tem nada contra o budismo. O espiritismo de Kardec, tem gente que acha até que é uma religião que deve ser valorizada e deve ser mesmo. Mas por que diz respeito ao não umbanda e ao candomblé? Nós precisamos pensar nisso. Porque se a gente não entende isso, vai ficar difícil para a gente entender outras coisas. Vocês sabiam que a religião original do povo negro é a religião dos orixás? Quando nós fomos trazidos, sequestrados, traficados do continente africano, nós não éramos cristãos, não, né? Hoje em dia, né, muitos negros são cristãos. E que bom, porque o cristianismo é maravilhoso. Jesus Cristo é maravilhoso. Agora, Jesus Cristo ensinou
alguém ia perseguir outra pessoa? O que vocês acham? Não. De jeito nenhum. Ele mudou o perseguidor dele. Exatamente. Jesus Cristo ficou do lado das pessoas que eram perseguidas. Por que ele não chamou um general romano para se unir à causa dele? Ele podia. Por que ele chamou gente do povo? Então, o que eu estou mostrando para vocês é que o cristianismo original não rejeita ninguém, não discrimina ninguém, não maltrata ninguém. Então, se tem alguém que é racista, de acordo com a doutrina cristã, ele é um pecador. Se tem alguém que discrimina outra pessoa por causa da religião da outra pessoa, é porque ele é pecador. É isso. Porque o cristianismo acolhe, ele não separa. É claro que cada pessoa tem a sua religião, cada pessoa tem a sua verdade, mas eu não posso impor a minha verdade no outro. Eu não posso obrigar o outro a ser cristão. Eu tenho que respeitá-lo. Talvez, respeitando, talvez ele veja e fale assim: nossa, né? O cristianismo é tão bom, que aquela pessoa é tão boa, aí eu quero ser cristão também. Agora, se você maltratar, você só vai causar sofrimento naquela pessoa. Eles têm medo de falar que são bandistas. Por quê? Porque tem pessoas que vão tratá-los de uma forma diferente por causa disso. Não vão querer ter contato, não vão oferecer trabalho para ele, não vão ajudar essa pessoa, não vão conversar com essa pessoa, não vão sentar do lado dessa pessoa. Olha o absurdo em que a gente vive. O que a gente está fazendo com essa pessoa é matando essa pessoa. Então, por isso que a pessoa não tem coragem de dizer que é um bandista. Agora, onde estão os umbandistas se em Muriaé tem mais de 10 terreiros de Umbanda? E eu conheço, deve ter mais. Nós temos uma coisa que é a cosmogonia. A cosmogonia é uma ideia de criação do mundo. A partir da cosmogonia, a gente entende o mundo. Quando nós somos cristãos, nós temos uma cosmogonia. Nós entendemos que Deus criou o mundo, né? Ele fez e foi fazendo as coisas e viu que era bom, e viu que era bom. Vocês lembram disso? Lá no Gênesis, né? Deus foi criando, até ele criar o ser humano. Então essa é a cosmogonia dos cristãos. Na Umbanda tem outra cosmogonia. Tem um Deus chamado Olorum que também vai criar o mundo. Ele vai dar a missão lá para os orixás criarem o mundo. Se a gente não entender isso, nós vamos ficar batendo cabeça. O povo negro foi escravizado. Mais de 300 anos. Então, o que deu força para esse povo permanecer vivo? Para muitos foram os orixás. Então, como que essa energia ela pode ser ruim? Se ela mantém a pessoa viva. Assim como o cristianismo, para vocês que levantaram a mão e são cristãos, mantém vocês vivos, né? Todo mundo tem os seus dramas pessoais. Nós passamos momentos de tristeza, a perda de um ente querido, né? A situação de dificuldade financeira também, né? E a gente se apega a algo sagrado para a gente continuar vivendo. Agora, como que a gente vai desrespeitar o que é sagrado para o outro? Vocês acham que isso é certo? Aquilo é sagrado para você. É tão sagrado que algumas pessoas colocam a Bíblia em lugar de destaque na casa delas. Será que o umbandista e a pessoa do candomblé
ela pode colocar um orixá representado num lugar de destaque na casa dela? Você vai ter coragem de ir lá tomar um café? Beber uma água? Por que não?